começar a mesa, iremos continuar a mesa. Começar não, né? Iniciar a mesa. Essa mesa vai ser startup, vai ser uma abertura dita e feita para a guerra. Como já foi avisado antes, mas é bom avisar porque me perguntaram no meu privado. Não vai ter jogadores, não vai ter players nessa mesa. Nós vamos fazer uma RP, fazer uma introdução para a guerra. E no final da mesa em si, eu passo, né, todos os recados referentes à guerra, tudo o que vai acontecer, tudo que será necessário que vocês saibam para dar prosseguimento, para seguir com a guerra em si. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Entre os sons da água batendo na areia, a maré subindo e descendo, conforme as ondas se chocam e retornam a um mar cristalino, um sol dourado e vivo bate contra uma litoral, uma região praiana, longe da sujeira, longe do caos, longe de tudo que há de ruim, não só no Japão, mas no submundo infernal, no submundo que é Onigashima. Nós vemos um verdadeiro paraíso, um verdadeiro oásis, reservado para aqueles que são apenas a alta classe, ou melhor, a alta aristocracia do submundo. Um local onde anciões podem ter o descanso que eles mereceram e conquistaram. Nós estamos de frente ao paraíso, o oásis dos anciões. E justamente nesse oásis, dois homens se sentam à beira da praia, observando o mar, observando a maré, que traz, um pouco traz, uma maresia que acalora e ao mesmo tempo refresca o ambiente. Esses dois, por favor, se apresentem. Então, Hum, um brinde a essa bela vista. ah, porque sempre um lugar com tanto sol. Este aqui Deveríamos é ter. literalmente o paraíso do submundo, a luz que brilha em meio à vastidão escura. Hum, Me poupe de suas alegorias. Você tá sempre tão para baixo. E Ah, nossos colegas já estão quase chegando. é que eu estou com uma forte dor de cabeça. E então foi uma armação. Exatamente. E ainda
Acusaram o idiota do meu filho. Foram espertos. E você, como odeia o garoto, abraçou a ideia. Eu odeio mais Miyoshi do que amo meu próprio filho. Fez bem. Todo pai tem um filho favorito. E o meu é o Totou. Poderia dizer que consigo te entender, mas para mim o que realmente importa é a nossa sagrada ordem, o nosso submundo. As regras servem para serem seguidas. Se quem mexe os pauzinhos se equivoca, isso foge da nossa alçada, correto? Ele pega uma garrafa de saquê e enche um copo para você. Ele pega ali o copo com saquê, pega uns comprimidos do bolso, 4 comprimidos, coloca na boca e toma junto com o saquê. Correto. Uma brecha. É o que vocês usam. Serve. Sendo bem sincero, desta vez, acredito que foi o melhor cenário para acontecer. Como eu posso dizer? Eles foram bastante frios na escolha de matar Alfred. Claro que depois que tudo isso passar, eu acho pertinente uma leve represália. Com toda certeza. Olho Afinal, o por olho. Alfred era um membro bastante honrado de nossa santidade, Instituição. da nossa santa instituição. E digo mais. O que mais me Hum, incomoda em tudo isso é eles utilizarem as próprias regras para se esconder em meio a elas. Mesmo que seja algo que queremos, eu não consigo aceitar essa decisão de forma leniente, entende? com toda certeza. Eles terão uma represália. Terão consequências. Ações possuem consequências. Ai, com total certeza. Mas dessa vez, infelizmente, o nosso queridíssimo colega, rei da noite, Miyoshi Ubuyashi, estar sob o status de excomunicado, podemos fazer como diz a Bíblia e lavar as nossas, acho que, Mãos. mãos, exatamente, mãos. Neste momento, iremos apenas acompanhar. Eles organizaram um ataque. Pelo que eu sei, virão em 4 fontes diferentes. Estão prontos. Irão derrubar o Rei da Noite. Essa é a punição de Miyoshi, por também se aproveitar de brechas nas regras para seguir até o poder. Ele não deveria ter tomado o cargo da forma que tomou. Eu concordo com você. E é por isso que eu digo: o submundo pode às vezes demorar na represália, mas ele sempre acerta o alvo. Miyoshi fez o que quis, agiu com soberba e achou que iríamos ficar aqui, parados e avulsos. Mas o nosso silêncio vai lhe castigar mais do que a nossa ofensiva. Estar no status excomunicado é a forma mais lenta de suicídio que um membro do submundo pode ter. Com toda certeza. Acredito que isso precede a fama que ele tem. O rei tolo, como sempre, refém de sua grande tolice. Existe uma frase
imemoriável de meu pai, que ele me dizia que, quando estávamos trabalhando na época das finanças, ele me disse algo simples, algo até infantil. Ele dizia que você deve ter em consciência, para ter sucesso, que você deve ganhar mais dinheiro do que você gasta. É uma matemática simples que qualquer criança consegue fazer. Mas essa lógica simples não se aplica a Miyoshi. Ele faz mais inimigos do que possui de aliados para combater. E é por isso que ele sempre tomba. Hum, Talvez cego pelo seu ego exacerbado, ele não consiga enxergar algo tão simples quanto isso, meu velho amigo. Lhe falta um pouco de bom senso. Ele acredita estar tão acima das regras e se esquece que sem elas, ele não passa apenas de mais um animal, vivendo apenas no instinto. Olha só, parece que estamos acompanhados. E ele olha na direção da senhora que se aproxima. Muito boa tarde, Entendeu? senhores. Boa tarde, senhorita. Que belo local escolheram dessa vez. É o lugar mais bonito que possuímos? Uhum. Só estão E vocês por enquanto? apenas nós, por enquanto. Mas e como está o seu sentimento sobre o ataque que será realizado de Azai para com o seu nobre amigo Miyoshi Buyashiki, o seu mais novo amigo? Olha, sendo bem sincero, esses ataques sempre são uma grande oportunidade para novas alianças vantajosas e novas margens de lucro. Mas ao mesmo tempo, a chance de estarmos em crise é bem alta. Miyoshi pode ser tudo isso que dizem, mas querendo ou não, por enquanto o submundo vai bem financeiramente, eu posso dizer isso. Kurobane, não fale como se importasse com o avanço do submundo. Tudo o que importa para você é as vantagens que vêm para a sua família. Você deixa isso tão claro que o seu cinismo chega a ser nocivo ao meu paladar. Ah, peço perdão por isso. Mas bem, é a realidade. Dinheiro, né? Tudo se diz isso. Honra. Honra não importa. Lembrar os nossos antigos antepassados, isso pouco importa também. Agora, colocar um trombadinha como um líder, um pilar do submundo, isso é totalmente aceitável. Bom, fazemos o que é melhor para sobreviver e subir ao topo. Se ficarmos agarrados assim nesta questão de sentimentalismo, ficaremos presos ao passado. E jamais. Sentimentalismo. As regras são absolutas. Elas existem antes de você nascer, antes de qualquer um de nós estarmos aqui. Elas vêm de tempos e eras imemoriais. Não fale delas tão levianamente. Progresso só existe quando as regras existem. Então, por favor, não diga isso novamente. Ai, ai. Tudo bem. Com muita sorte, o seu amigo não escapa desse ataque. Verei isso como um grande show, eu diria. Eu gosto do seu humor, Kurobane. Grande Lady Kurobane, uma das mulheres mais finas e ricas de todo o Japão. Mas a sua Agradeço. forma de negociar amarga o meu saquê.
Espero que o tempo que passou em Kunlun com aquela víbora do Miyoshi não tenha transmitido a você a visão turva e distorcida de que vocês conseguem sobrepor a realidade do que realmente importa. Espero que não tenha absorvido dele a tolice que tanto lhe deu fama. Isso eu posso garantir, senhor. Tolo é uma coisa que eu jamais serei. Se eu fosse, não me encontraria no estado em que estou. Tem que ser esperto para subir no topo. Você tem razão. Mas tem que ter honra para se manter também. Honra e consciência. Mas isso não importa, né? Ele fica olhando a paisagem ali. E ele fica observando, ver se chega o próximo. Ou mais alguém. Vejo Que, isso, tomar mais comprimidos. caramba, vejo que estamos em uma discussão acalorada, não? Uma mulher, diz enquanto se aproxima, em passos até que calmos demais. Olha só se não é ela. A Hum, Princesa de Ferro. Uma das mulheres mais bonitas de todo o Japão. E também uma vendida. hum. Como tem passado, Nagal? Se sente bem com a morte de seu amigo? Pra ser bem sincera, não, incomoda bastante. Mas, me acha o próximo. O que me incomoda é não saber a razão do porquê você se vendeu. Você já tem poder, você já tem fama, reconhecimento, a sua casa vai bem, você consegue encabeçar uma pessoa para substituir qualquer pilar quando quiser, mas por quê? Por que se render a Miyoshi Buyashi? Por quê? Com qual fundamento? Kurobane Hum, tanto faz, afinal, ela só pensa com os seus bolsos. Mas você, Nagal, você que é conhecida por a sua política limpa, por ganhar sem forçar genocídios e carnificinas, alguém que ganhou dinheiro de forma honesta em um lugar tão sujo. Cara, isso me corrói a mente. Mariel dá um suspiro, balança a cabeça em negação. Miyoshi, por mais que eu deteste admitir, ele tem uma língua bastante afiada. É um idiota convincente. Eu não me orgulho disso, mas passo a passo. um ancião do submundo, convencido pela conversa fiada de um homem que mal sabe. Não é só isso, não é só isso. Ela esconde alguma coisa. Você devia algum favor pra ele. Algum favor, você devia alguma coisa, ele te ameaçou de alguma forma. Você não é uma pessoa que seria convencida por alguém com uma língua afiada. Mas, olhando pela sua cara, duvido muito que você vai querer falar sobre isso. Talvez quando isso acabar eu toque no assunto. Ser sincero agora não é do meu interesse. É, como tem ido a sua filha? Ela não responde, ela meramente cerra um pouco o olhar. Entendo.
Bingo! Ah, você poderia ter pedido ajuda, Nagal. Os membros do clã Ica são proficientes em qualquer tipo de assassinato, resgate. A gente até tortura para pegar informação. Você poderia ter recorrido a gente. Mas ela não pôde. Ele deve ter forçado ela a fazer algum contrato de sangue. Não é isso? Ele olha pra ela. Até que novamente ela não responde. Mas ela faz o mesmo gesto de desviar um pouco o olhar. Entendi. Ele fecha o olho e ó, deita um pouco numa cadeira. Ai, ai. Complicado. Ele termina de matar a bebida no copo e ele vai e se senta numa rede e deita. E fica na rede deitado. Ai, ai, que vidinha mais ou menos. Hum, Me espanta a sua modéstia, Oyama. De todos os lugares, chamar logo esse de mais ou menos? Ranka Murakato, da casa Murakato. Pensei que estava ocupado demais, mandando homens caçarem homens. Você deveria ter ficado na migração. Eles sabem se lidar sem a minha presença por perto. Basta dar algumas ordens e eles conseguem se virar sozinhos. Delegar. Delegar é a palavra. Só se delega sobre duas situações: inaptidão ou preguiça. Depois de uma vida toda Algo, trabalhando, ou algo como você, né? Que é uma anomalia, que é a junção das duas coisas. depois de uma vida inteira trabalhando e garantindo a neutralidade de Onigashima, eu acho que eu posso me dar esse luxo. Então me diga, grande Ranka Murakado, da família Murakado, um homem que se cansou de trabalhar e busca a neutralidade. Por qual razão você apoiou a ideia de Miyoshi voltar ao rei do mundo, ao rei da noite? Equilíbrio. Equilíbrio. Ah, Ai, eu preciso de mais comprimidos. para um pouco, amigo. Você já está tomando demais. Vai ter uma overdose, Hum, assim. ai, quem dera. Uma overdose talvez ajudasse com a dor de cabeça. Mas estou Todos escutando tanta sabemos, besteira que chega a doer. todos sabemos da relação entre Alfred Hum, e Azai. Também sabemos como o Víbora sempre defende o Corsário. Mesmo que não compre a briga imediatamente, em algum momento eles se aliam e faz o que é necessário acontecer. O Rei da Noite, historicamente, sempre foi um problema. Uma mancha, alguém marcado pela ambição, alguém que tenta demais e acaba falhando. E aí você pegou justamente o cara mais bomba possível. O cara mais lixo possível. Ah, Manca, por favor, cara. O tá. Corsário Guarda está essa. morto. Hã? O Corsário está Hum. morto. E O foi pelas equilíbrio. mãos dele? Cara, sendo bem sincero, eu vou dar uma mijada. Ele se levanta da rede, estrala as costas e sai pra dar uma mijada. Eu já volto. Mas que falta de decoro, hein?
Veja por esse lado. Hum, Mesmo que não tenha sido o rei que assassinou o corsário, temos agora uma troca na balança de poder. sim. Então, seu objetivo é tentar colocar alguém da sua casa nos domínios do Corsário. Entendi. Você, pra mim, tinha pelo menos um pouco de massa cinzenta, sabe? Eu acho que superestimei muito o seu intelecto. Você colocou literalmente um homem com o histórico de sempre prejudicar-se no final para dominar um dos lugares mais problemáticos. E ainda utilizando brechas e colocando toda a nossa organização em risco. Agora nós temos o Corsário, Alfred, um dos líderes do submundo, um dos mais competentes, mortos. O seu domínio virou uma bagunça, enquanto o Rei da Noite mantém o seu reino sob uma anarquia que apenas depeda tudo o que acreditamos. Então, para você, isso é equilíbrio. Equilíbrio para você é literalmente acabar com a ordem do submundo, não é? É isso que você quer me dizer. Não. Eu digo que a anarquia que os domínios do rei enfrenta agora, a bagunça e o caos generalizado no Corsário, é apenas a primeira frase de uma história que ainda irá se encerrar. Após a guerra, novos dois patrocinadores subiram. Novos homens estarão aptos a liderar cada um o seu domínio. Ah, E se meu plano ocorrer como tudo conforme, teremos 3 patrocinadores que não conversam entre si, que não mantêm aliança e nem rivalidade entre si. ai, eu acho tão. Eu acho que a palavra certa, espero que não se ofenda, mas acho tão meigo o como você tenta fazer-se de intelectual com uma situação totalmente fora do seu controle. O seu plano. Você é só um fanfarrão. Sempre foi assim. Então coloque-se no seu lugar. E te dou certeza que nos domínios do rei ou do corsário, nenhum da sua casa subirá ao pódio. Mesmo que não suba ao pódio, meu objetivo será alcançado. Minha intenção será cumprida. E estarei muito feliz administrando Rosa Negra e a diligência, como eu sempre fui responsável, como é o histórico da casa. Oh, meu Deus do céu. Ah, é como falar com a parede. E o engraçado é que ela responde, mas não sabe o que está falando. A realidade, Ranka, é que independente do que você queira fazer, nada vai mudar. Se Como não tem com certeza azar, e eles disso? vão fazer aliança com outro clã. É assim que as coisas funcionam. O submundo gosta de ter uma mãozinha no mundo. A escuridão gosta de conversar com a luz. É comum. E não é você que vai mudar uma regra universal. Afinal, existem limites que podemos alcançar. Dentro daqui.
dentro do que o sol não brilha. E se a gente consegue comunicação com onde o sol brilha, a gente consegue aumentar os nossos negócios e rede de influência de forma exponencial. Aí pega uma batatinha pra comer. Então, é basicamente isso. Você matou um bom homem, ou melhor, ajudou na morte de um bom homem, que era Alfred. Vai matar um mau homem. Vai trazendo um desgaste enorme para todo o submundo. A troco de quê? Absolutamente nada. Na crença de que ele planejou tudo isso de forma totalmente calculada. É apenas É um para delírio, pô. afagar o próprio ego. Simples assim. É um delírio. O que você foi um delírio. O que a Kurobane fez foi uma sede por dinheiro. O que a Nagal fez foi que ela foi uma vítima. E eu e o juiz, votos vencidos. O que me assusta, Oyama, é mesmo você sendo tão estudado e tão esclarecido sobre a situação, Muito é obrigado pelo nunca elogio. ter indicado sequer um patrocinador para o cargo. O Oyama, ele olha. É. Nunca fui um bom diplomata. Mas também nunca fui tão burro quanto você. Você fala da sua diligência, fala dos seus corvos e dos seus porteiros, mas esquece que boa parte foi treinada por mim, né? Eu sou responsável pelo sistema, não pela força dele. O sistema que eu organizei. Mas que eu arquitetei e coloquei para funcionar. Organizar é a mesma coisa que arquitetar. Fui eu que o construí. As regras, talvez. As regras existem há muito tempo. E elas foram fundadas junto ao submundo. Dizer que as regras foram criadas por este homem que está na nossa frente aqui é de uma falta de conhecimento historiológico gigantesca. Não sobre a criação dela, mas sim a perpetuação. A perpetuação é feita por todos nós, desde os mais inteligentes e esclarecidos, como você disse que sou, até os mais burros e cretinos, como eu digo que você é. É, eu acho que você calou a boca dele. E isso é uma Ah. vitória. Bons amigos, vamos para a parte histórica de nossos eventos. Um ataque vai ser realizado no submundo, atacando os domínios do rei. Vamos às apostas. Eu aposto 100 milhões de ienes que o Miyoshi sai vivo desse ataque. Esse é um evento comum entre o submundo. Após algum grande ataque, os anciões se reúnem e façam apostas do que vai acontecer diante do que vai rolar no futuro. 100 Bom. milhões. Equilibraria a aposta. 100 milhões e que ele morre ao fim do confronto. Hum. 150 milhões. E ele vive. 180 milhões que ele termina o confronto morto. Juiz? Que impasse. Geralmente gosto de ver onde estão as maiores apostas.
para poder escolher o lado que tá perdendo. Mas agora tá equilibrado. Vive ou morre. Acho que eu vou decidir na moeda. Ele joga uma moeda pra cima. Hum. Eu aposto 300 milhões. Nossa. Você não sabe brincar, né? Se for pra apostar, tem que ser alto. Senão, que graça tem? Aposto 300 milhões que ele olha para Nagal, morre. Vocês notam que um homem aparece ali. Ele pega como se fosse os cheques que os anciões escrevem. Todos eles assinam no valor que eles fizeram. É guardado em uma caixa de madeira adornada. Ele fecha, o homem apenas diz para eles: Senhores, após o final do conflito, serão entregues os preços totalmente equilibrados para o valor que foi apostado. Para os vencedores, é claro. E o homem pega a urna dourada, a urna de apostas dos anciões. Vocês veem que ela é bem velha, ela é bem usada. Ela tem por volta de mais de 500 anos, possivelmente. Ela é usada há mais de 500 anos nesse tipo de cerimonial do submundo. Ele sai e desaparece em meio ao oásis. Nunca me canso dessas apostas. Hum, Eu vou Isso, pegar uma bolada dessa vez. isso me faz lembrar do ataque do Shinsegumi. Pobres crianças. Aquilo foi a maior forra que eu fiz. É, Dessa vez você devolverá o dinheiro que ganhou de mim. Ele encosta e começa a observar o... Com certeza não, Ranka, com certeza não. Mas, como eu gosto bem pouco de ficar perto de vocês, eu acho que eu vou me indo. Mas já chegamos só agora. Ah, você é tão cínica, né? Ele sorri e ele vai embora. hum. Diferente de vocês, eu tenho uma papelada para resolver. E preciso comprar mais comprimidos. Esses acabaram. Ele joga uma- um tubinho de comprimido no chão vazio. Ah, preciso voltar em Asakura. Os daquela garota até que funcionaram bem. E lembrem-se, não é para se aproximarem dos domínios do rei. Qualquer resultado vai depender unicamente de Azai e de Miyoshi. Se vocês interferirem de qualquer forma, vocês irão lidar com as consequências. Ai, que dor de cabeça. Ele sai andando. A Kurubane olha aquilo. Ela olha para os demais que sobraram. Aposto 20 milhões que ele ainda vai morrer de overdose com esses comprimidos. Pode se divertir com as suas apostas. Eu tenho coisa melhor pra trabalhar. Olha pra você. Não apostarei num cavalo perdedor. E ele apenas continua ali, observando o mar. Se não tem mais nada a fazerem, aproveitem a estadia ou façam o trabalho de vocês. Ficarei mais um tempo aqui. Ele encosta
em uma das cadeiras de praia, uma das cadeiras que se tem ali, justamente para repouso mesmo. E não se senta reclinando totalmente na poltrona, não se senta totalmente com as costas lá, mas sim observando meio que curvado, um pouco impaciente, um pouco já mais nervoso, esperando pelo resultado. Sua presença retirou a minha vontade de ficar aqui mais um. Ela começa a se retirar. A Kurobane fica ali também. Apenas tomando um pouco de vinho, conforme contempla aquela vista. Assim que todos eles tomam o seu rumo, todos eles fazem a sua finalidade, a nossa câmera se sai daquela praia e começa a se direcionar a outro daimyo. Sai dos cantos escuros e nefastos do submundo e começa a se aproximar a recém-iluminada Azai. Lá, inúmeros determinadores começam a ser convocados, começam a ser chamados para a Vila Salgueiro. É uma reunião que, para muitos, para aqueles que são de rankings mais baixos ou até mesmo menos habituados à situação, ao histórico de Azai, acaba sendo uma surpresa. Mas para os Jinseis e Hashiras, já se é uma situação esperada. Já se é uma situação que era inevitável. E que finalmente chega. Que finalmente está acontecendo. Além dos exterminadores de Azai, algumas outras tropas vindas de outros clãs começam também a se aproximar. Elas vêm em números não reduzidos, mas em números contidos, justamente para poder evitar um alarde, evitar uma coisa não inesperada, mas um aviso ou uma atenção indesejada. Apesar disso, todas essas pessoas se reúnem. Todos esses guerreiros se reúnem. Todos eles liderados pelo Shogun do Japão. Kyohei, você se posiciona e se vê à frente a todos aqueles japoneses. Todos eles esperando o seu pronunciamento. O Kyohei, ele se coloca à frente daqueles soldados e ele observa aquela vista enorme de todos aqueles soldados armadurados, carregando suas armas, katanas, arcos, tanegashimas. E ele respira profundamente. Filhos do Sol Nascente, hoje o sangue de nossos ancestrais arde em nossas veias. E não por um dos motivos que eu gostaria que fosse. Há décadas atrás, o Japão sangrou com a tirania de um rei tolo. Porém, com o passar dos anos, esse sadismo e malícia foram enterrados. Bom, era o que pensávamos que tinha sido até então. Mas como um verme que se retorce no caixão, ele mostrou sua face novamente. Dessa vez, uma ofensiva direta contra a nossa pátria. Sob o seu comando, diversos clãs e mártires foram atacados. Temos como grande exemplo Lord Jusam Yashina, que sangrou em um dia de homenagem em seu clã.
O que o rei ele olhava para todos aqueles soldados ali e ele dizia em tom firme: nós somos os fragmentos dos sonhos dos nossos antepassados. Nós lutamos bravamente para conquistar a liberdade japonesa. Lutamos bravamente para que o nosso país ficasse unido e se tornasse uma potência, como é nos dias de hoje. Dessa vez, nós não lutaremos por território ou poder. Nós lutaremos pela proteção, pela integridade de nosso sangue e de nossas terras. A geração de ouro pode ter sido a mais forte. A geração de prata com os melhores mestres. Mas nós, a geração de aço, se mostra resiliente. Em alta pressão nós não quebramos. Mesmo sobre o fogo e tempestade nós nos mantemos firmes e nos recusamos a nos dobrar. Invadir o submundo, atacar terras desconhecidas, um confronto contra fantasmas parecia impossível. Até que no dia de hoje, ele se tornou inevitável. Alguns dizem que o submundo é um local onde o sol não toca. Mas eu pergunto a vocês, japoneses, o Japão teme as sombras? Nós somos filhos do sol nascente. Nós marchamos uma vez e marcharemos de novo. Iremos até o Rei da Noite. Mataremos um por um que se oporem a nós. Homens do Japão, guerreiros dessa bandeira, quando nossos passos ecoarem entre aquelas ruínas, entre aquele império podre, eles entenderão. Entenderão que o espírito japonês jamais se curvará à corrupção. Nós somos íntegros, somos honrados e, acima de tudo, soberanos. O que o rei levanta o seu punho acima dos céus. E eu conto com todos vocês nessa investida. Pelo Japão. Todos aqueles homens começam a se inflamar. Não só as tropas de Azai que já estão acostumadas a lutar pelo bem, que estão acostumadas a lutar contra o submundo, mas todos aqueles soldados que se reuniram, não sobre o clã, não sobre suas próprias ideologias ou suas próprias bandeiras, mas sim em pró ao Japão, em si, em pró a esperança e a animação, o ânimo por um dia melhor. E entre todas aquelas tropas que gritam, todas aquelas tropas que esbravejam, todas aquelas tropas que lutam e se inflamam para a batalha, você vê algo em meio à multidão, Kyo-Rei. Você, Kyo-Rei, vê no meio daqueles soldados um homem. Um homem carregando um copo de saquê. Ele apenas estende na sua direção. E você vê ao rei. O que o rei encara, aquela imagem, aquele rei, aquele homem que significou tanto para si e tanto para o Japão. E ele assente com a cabeça. Ele sente aquela responsabilidade sufocante em suas costas, aquele peso em seu ombro. Mas ver aquele homem ali o faz manter a postura mais ereta, mais firme. E ele então aperta mais aquele punho. Ele encara todos aqueles soldados. E ele respira, suspira. Vamos fazer com que eles sangrem. Estão dispensados, soldados. Assim que o sol se pôr, marcharemos rumo à escuridão. Todos aqueles soldados, então, não se dispersam, não recuam. Todos eles se mantêm ali. Todos eles se colocam com uma esperança, com uma frente que limpará a impureza e a desgraça que está presente nos domínios do rei. E senhoras e senhores, não é desse jeito que essa mesa se encerra, mas sim, é agora que essa guerra se inicia. Nos próximos dias, de sábado até quarta-feira, serão postadas mesas
serão de guerra, e serão dos fronts a Onigashima. Todas elas serão postadas no especiais e serão divididas por dia. Cada dia será respectivo, cada dia será equivalente a um desses fronts. E bom, façam o que vocês fazem de melhor. Não só por Lazai, mas por todo o Japão. Bom, nos especiais, eu criei os tópicos, criei as frentes para todos os especiais, todas as mesas que serão acontecendo. Conforme for passando, os mestres responsáveis irão postar as mesas, irão postar cada uma das frentes, cada uma das missões em si. Será o seguinte, vocês vão pedir, vocês irão colocar vão mandar a mesa para pedir como se fosse uma missão normal. E depois disso, vocês esperam se vão receber ou não. Importante citar que quem participar de um frente não pode participar do outro. Então, quem está no sul não poderá participar do oeste, ou do norte, ou vice-versa. E, por fim, no fim, né, na quarta-feira, no último dia, terá a frente do centro. E aí sim, essa frente vocês poderão repetir, poderão retornar, voltar. No caso, participar, né? Ela poderá repetir o player, né? O jogo. Então é isso, caiu bem na hora, não espero que não. Esperem os pins e é isso. Agora sim, me despeço. Ó, eu quero topar alguém na minha mesa, hein? Vou participar aí, eu quero narrar pra alguém, hein? Quero narrar pros caras aí, os caras bons aí, hein? Mas, é só um comunicado final antes. Vão ter mesas para todos os tiers, vão ser descritos por tiers. Então, tipo, fiquem atentos a isso. Todo mundo vai ter condição de jogar. Tier D, C, B, A. Todo mundo que quiser jogar, tá legível a jogar. Então, fiquem real atentos a isso. E é isso, rapaziada. Bora fazer uma boa guerra. Como já dizia Paulo, velho. Uma frase aí muito foda. Pensem aí que é uma frase muito foda. Botem Paulo no final, que ela cresce. E é isso, pô. Bora que bora. Vai ser foda. E
Outro aviso também. Após a guerra de quinta-feira, de quarta-feira, que vai ser do Centro-Oeste, aí vão ter as que vão pela alta. O rei tem outro. Eles têm que organizar isso. Calma aí, Blitz, calma aí, Blitz. Calma aí, Blitz. Fatores, talvez tempo, talvez tipo, o player não está em condição de jogar, né? Talvez o player pode ter morrido, ou pode estar muito ferido ao ponto de não conseguir ir numa front contra um Akira Kaiju, ou numa front contra o Miyoshi. Então vocês vão ter que definir essas coisas depois disso. Então é o tempo que vocês vão ter para organizar. Então fiquem muito atentos, eu quero vocês cinco. Todo mundo eu quero focado nessa guerra, mas vocês cinco principalmente. Porque quem vai definir muito como vai ser as missões que vão acontecer no final de semana de quinta, sexta, sábado e domingo vão ser vocês. E é isso. E os mestres que estão ouvindo, eu não vou narrar tudo, tá? Então, possivelmente pode ser que eu jogue na mão, sei lá, de um Iwa, ou de um Kaô, ou de um Antenor, do nada narra a mesa do Akira Kaiju. Mais Buda nada. Milho só vira pipoca se passar pelo fogo. Então é isso aí. Se eu jogar uma bomba na mão de vocês, viado, se vira, viado. Eu não tô nem aí, viado. Eu quero uma boa mesa ainda, hein? Eu não quero nada além de excelência. E é isso. Eu acho que esses são os avisos que eu devia dar. E é isso. Vamos que bora, bora que bora. Estamos pensados. Que bonitinho, todo mundo saindo.